sentido, nos termos que, aliás, muito bem disse a sua deputada Márcia Passos. Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém deseja usar da palavra. Sr. Deputado José Manuel Pureza. Sr. Presidente, não tinha pedido a palavra, mas dado-me a dar, Não, muito bem. Direi apenas que, pelas razões evocadas, o Bloco de Esquerda se absterá neste requerimento. Sr. Presidente, se me é permitido. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Portanto, só para dizer que votaremos contra, de facto, porque quer-nos parecer que o que havia a discutir nesta matéria, nesta comissão, já foi discutida. Quem deveria ser ouvido já foi e, portanto, não faz qualquer sentido, do nosso ponto de vista, ouvir a Sra. Procuradora. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica rejeitado com o voto contrário do Partido Socialista e do Partido Comunista Português, com a abstenção do Partido Social Democrata e do Bloco de Esquerda, e do Bloco de Esquerda, e com o voto favorável, naturalmente, dos requerentes. Fica rejeitado. A propósito de um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda sobre as eventuais violações dos direitos de reserva de dados pessoais a pretexto da excepcionalidade do quadro de combate à pandemia da Covid-19. Nos termos do nosso regulamento, a audição processar-se-á havendo uma intervenção inicial do Sr. Deputado, presumo que José Manuel Pureza, portanto, os requerentes, que é o Bloco de Esquerda, seguida de uma intervenção, darei a palavra de seguida à Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e depois faremos então o percurso pelas vários grupos parlamentares que desejem formular pedido de esclarecimento e, no final, darei de novo a palavra à Sra. Presidente para poder responder a esses pedidos de esclarecimentos. Dou então a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza para fazer a apresentação do requerimento por um período máximo de 8 minutos. Sr. Deputado, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a quem agradeço a disponibilidade para nos prestar os esclarecimentos que são solicitados neste requerimento e apresento-o muito brevemente, não precisarei, espero eu, dos 8 minutos para o fazer. Este requerimento decorreu do conhecimento que foi sendo veiculado para o grupo parlamentar que aqui represento e certamente para as demais forças políticas no Parlamento português, de práticas que foram sendo seguidas, quer por entidades públicas, quer por entidades privadas, práticas essas que, a coberto do combate à pandemia de Covid-19, nos parecem configurar violações graves e muito preocupantes de regras essenciais em matéria de proteção de dados pessoais. Designadamente, queria chamar a atenção para práticas que passaram pela comunicação a pessoas testadas para a Covid-19, a comunicação dos resultados dos respectivos testes pelas respectivas entidades patronais ou pelas direções dos serviços públicos de que as pessoas em causa são ou eram trabalhadores. Estou a falar de professores, estou a falar de profissionais de
saúde, estou a falar de quadros administrativos, estou a falar de funcionários públicos, estou a falar certamente de um conjunto de outras situações em que as pessoas em causa foram, digamos, enfim, objeto de comunicação ou de interlocução com as respectivas entidades patronais ou com os respectivos superiores hierárquicos, evidenciando uma violação que consideramos preocupante e grave das regras em matéria de proteção de dados pessoais. E foi este conjunto de situações que, tanto quanto chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, é um conjunto vasto e diversificado, que nos levaram a solicitar a presença da Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados para nos dar esclarecimentos sobre esta situação. Ou seja, na verdade, queríamos lhe perguntar se também a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem conhecimento de práticas mais ou menos generalizadas deste teor. Que práticas em concreto são essas? Nós temos conhecimento de algumas, como disse há pouco, a comunicação dos resultados de testes por via telefónica, enfim, o que seja, por parte das entidades patronais ou dos superiores hierárquicos. Há seguramente outras práticas, digamos, padrão, que merecem preocupação e merecem vigilância por parte de quem defende o sigilo dos nossos dados pessoais. Queria também perguntar se naquilo que tem sido o desempenho da Comissão Nacional de Proteção de Dados há a noção de estarmos diante de entidades sobretudo privadas, ou se também e sobretudo serão entidades públicas, o que merecerá seguramente alguma, digamos, alguma reflexão, a ser o caso. E finalmente, se nos é permitido, que recomendações pode a Comissão Nacional de Proteção de Dados fazer neste momento para que o combate à pandemia não seja fonte ou pretexto para violações mais ou menos grosseiras das regras essenciais em matéria de proteção de dados. Portanto, é um conjunto de reflexões que partem de situações concretas que têm vindo a acontecer, que causam preocupação e face às quais certamente a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem, digamos, uma reflexão que partilhada com o Parlamento nos enriquecerá do ponto de vista da nossa função de vigilância e, eventualmente, da nossa função de titulares do Poder Legislativo. É isto que volto a agradecer a disponibilidade da Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra, já cumprimentei, mas reitero o cumprimento à Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados pela sua pronta disponibilidade e tem a palavra pela primeira vez agora para prestar alguns esclarecimentos às questões inicialmente agora colocadas, pedindo-lhe que tentasse não exceder os 8 minutos nesta fase, porque depois passaremos a eventuais pedidos de esclarecimentos dos senhores das várias bancadas e depois a senhora Presidente voltará a responder numa segunda ronda de perguntas. Tem a palavra a Sra. Presidente. Estamos a vê-la em perfeitas condições. Muito obrigada. Antes de mais, gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente, bem como os demais senhores deputados presentes e a participar presencialmente ou à distância nesta audição e agradecer a oportunidade de a Comissão Nacional de Proteção de Dados vir aqui trazer alguns esclarecimentos e, porventura, algumas orientações ou recomendações nesta matéria. De facto, a pandemia trouxe, enfim, um explotar ou uma generalização de tratamentos de dados pessoais, uns novos, outros simplesmente generalizados, alguns dos quais diretamente sobre dados de saúde e que têm suscitado na Comissão também preocupação e que justificaram inclusive orientações da Comissão, sobretudo no início da pandemia, entre abril e maio do ano passado, algumas orientações que foram formalizadas e estão disponíveis no site da Comissão para esse efeito. Algumas delas foram sendo ultrapassadas por opções político-legislativas, seja do Parlamento, seja do Governo. E em termos de apreciação genérica, antes de entrar em detalhe quanto a esta questão concreta dos testes de diagnóstico, em termos de apreciação genérica, diríamos que independentemente de a Comissão
enfim, acompanhar plenamente as opções político-legislativas, que não têm de acompanhar, deixar de acompanhar, têm que ser as suas considerações na perspectiva da proteção de dados, e têm-no feito, mas independentemente, portanto, de podermos eventualmente até admitir ou ter pensado que haveria outros caminhos a seguir que não implicavam necessariamente restrições de direitos fundamentais, certos direitos fundamentais dos cidadãos, a partir do momento em que o poder político-legislativo traça, trilha caminhos que implicam tratamentos de dados pessoais novos e tratamentos de saúde, de dados de saúde, queremos, e é essa a nossa convicção na Comissão, que cabe ao Poder Político-Legislativo definir em que termos esses caminhos podem ser concretizados. Ou seja, dito de outra forma, o que nós temos assistido é, de facto, a tomada de opções político-legislativas, como esta de a realização de testes de diagnóstico começar a ser generalizada em termos de condição de acesso, ou de se poder exigir e impor a realização destes testes como condição de acesso ou permanência a certo tipo de estabelecimentos. Se compreendemos, enfim, a necessidade de ponderar os diferentes valores que estão aqui em causa e têm de ser acautelados, a verdade é que nos parece que estas normas que prevêem este tipo de tratamentos depois pecam por omissão, pecam por não regular, enfim, com precisão, pressupostos da realização destes testes e, sobretudo, os procedimentos a adotar na realização destes testes, que porventura poderia o legislador não estar a assumir neste plano e querer remeter para a regulamentação administrativa, mas mais uma vez tem aí de tomar essa opção e de no fundo, encarregar essa regulamentação, encarregar as entidades administrativas competentes para essa regulamentação, o que não tem acontecido. E o que nós temos assistido é, de facto, algum desnorte de quem tem, dentro das organizações públicas e privadas, quem tem de dar aplicação a estas normas, algum desnorte nos caminhos a seguir, muitos dos quais nos parecem claramente que depois, enfim, desencadeiam um resultado desproporcionado. Mas então, eu aqui focaria, se me for permitido, dois grandes grupos de situações, quanto aos testes de diagnóstico e quanto à forma depois quer de comunicação desses testes, quer divulgação de dados relativos aos resultados desses testes. Focaria aqui dois grandes grupos de situações. Uns que foram inicialmente, de facto, concretizados no contexto da relação laboral e, portanto, indo aqui ao encontro do objeto do pedido de audição do parlamentar do Bloco de Esquerda, e o outro que depois foi generalizado em novembro do ano passado por opção, mais uma vez político-legislativa, no contexto do decreto de estado de emergência, do novo decreto de estado de emergência e da sua regulação, quer pelo Conselho de Ministros, quer pela Assembleia da República, foi depois generalizado a possibilidade de se impor essa realização desses testes no contexto laboral, mas também no contexto de estabelecimentos de ensino, dos diferentes níveis, e de estabelecimentos prisionais e de estabelecimentos de saúde. E, portanto, esse é um grupo de situações. O outro grupo de situações diz respeito a testes de rastreio, enfim, da Covid na população, promovidos por algumas autarquias locais e que também geraram e têm gerado aqui várias dúvidas quanto à divulgação dessa informação e à forma de comunicação dessa informação por parte dos laboratórios neste contexto. Quanto ao primeiro grupo, muito rapidamente, só para dizer, nós temos aqui dois momentos temporais claramente distintos, desde cerca de abril, maio, talvez maio, quando se começaram a fazer este tipo de testes, até novembro, em que tivemos várias entidades, organizações públicas e privadas, mas talvez mais privadas nessa fase, a promoverem a realização de testes, por exemplo, organizações de espetáculos, a promoverem a realização desses testes em termos práticos como condição das pessoas poderem participar em certo tipo de prestação de serviços, de adequação laboral, estrito senso, numa lógica que pressupõe voluntária, mas que na verdade, enfim, há dúvidas quanto à liberdade de consentimento, seja dos trabalhadores, seja de quem está nessa relação de prestação de serviços, mas que só de facto encontra fundamento nesse contexto de um consentimento livre, que em algumas circunstâncias pode ser duvidoso, e por outro lado, a partir dessa data, de novembro, quando veio de facto assumido que era possível e era legítimo exigir a realização desses testes em certos tipos de estabelecimentos, então aqui
a aplicação desse novo quadro jurídico que foi formalizado por estes órgãos que aqui acabei de enunciar. Na primeira fase o que temos é claramente uma realização de testes em que depois tínhamos em termos práticos os laboratórios a comunicar os dados a quem paga os testes, em termos práticos. E na verdade não se vê como, nem se vê qual é o enquadramento para isto, porque estamos aqui a falar de dados de saúde, estamos a falar de um contexto de sigilo profissional por quem está a realizar, as entidades de saúde que estão a realizar, os laboratórios que estão a realizar esses testes, e portanto não há de todo legitimidade para estar a transmitir essa informação diretamente a quem no fundo promoveu a realização dos testes, mas que não são os próprios titulares dos dados, ou os cidadãos objeto da realização desses testes. Na segunda fase, temos de facto as tais normas que são omissas, digamos, quanto à definição de regras. Eu devo dizer que a CNPD fez uma orientação ainda em novembro, a 13 de novembro do ano passado, mal saiu esse decreto do Conselho de Ministros que concretizava o decreto do Sr. Presidente da República e que vinha explicar em que circunstâncias é que era exigível ou que era possível exigir a realização desses testes e, portanto, parece aqui a opção legislativa e normativa, enfim, parece ter sido a de certas organizações poderem impor e exigir a realização destes testes, o que parece pressupor que essas organizações devam ter conhecimento do resultado desses testes, quando na verdade o caminho normal, no quadro normal, digamos assim, o caminho que resulta do nosso ordenamento jurídico seria que os resultados dos testes fossem comunicados diretamente aos trabalhadores, diretamente às pessoas que pretendessem aceder a certo tipo de estabelecimentos e às autoridades de saúde para depois então promoverem, procurarem rastrear eventuais cadeias de contágio. Quando há esta opção tomada, portanto, pelos órgãos, enfim, titulares de poder político e poder político-legislativo, depois desenvolvidas também num plano administrativo, pelas soluções do Conselho de Ministros, mas quando temos este tipo de normas que prevêem estes tratamentos de dados pessoais, que parecem pressupor aqui legitimidade, estão aqui a atribuir legitimidade a estas organizações para realizarem este tipo de testes, parecem pressupor que haja conhecimento desses resultados para essas organizações, mas não se diz qual é o caminho a seguir. De facto fica aqui algum desnorte, porque mesmo nós, Comissão Nacional de Proteção de Dados, para darmos aqui algum conselho, temos dificuldade em dizer qual é o melhor caminho, quando o caminho natural seria via, repito, comunicação direta aos titulares de dados e comunicação às autoridades de saúde para depois fazerem o seu trabalho neste contexto. E, portanto, a orientação da CNPD a 13 de novembro foi aquela, enfim, que é facilmente conhecida, mas que aponta para garantia do sigilo e garantia de adoção de procedimentos que garantam, enfim, a dignidade, promovam a dignidade das pessoas objeto deste teste, para que não haja divulgação genérica deste tipo de informação. A prática tem demonstrado outras coisas, demonstrado e-mails coletivos para trabalhadores pelos dirigentes diretos desses trabalhadores, portanto e-mails coletivos a dizer a todos o conjunto de trabalhadores de diferentes estados que estão bem, enfim, porventura deixando de fora ou eventualmente deixando de fora aqueles que estão contaminados, que serão comunicados diretamente, mas também não há certeza disto, mas também se pode deduzir se não está naquela lista que está contaminado e portanto é isto que nos causa também aqui alguma preocupação. Temos ainda alguns dirigentes que tomam a iniciativa de disponibilizar informação pública, seja no site, seja à comunicação social, com dados que não identificando diretamente as pessoas visadas, permitem a sua identificação, concretamente os centros hospitalares a comunicar a informação sobre o tipo, enfim, os traços característicos das pessoas dos profissionais de saúde que estavam contaminados e que geraram, tão perfeitamente permitindo a identificação, que geraram efetivamente tratamentos estigmatizantes e discriminatórios depois nas zonas residenciais onde essas pessoas habitam e, portanto, com consequências práticas na vida dessas pessoas, e portanto tudo isto suscita aqui alguma, de facto, apreensão. Depois temos outro grupo, só mais 2 minutos para dizer, temos outro grupo que são de facto estas iniciativas das autarquias locais
realizarem testes de rastreio à população numa base voluntária, quem quiser faz, mas em que, mais uma vez, a comunicação dos dados é feita pelos laboratórios diretamente a quem promove a realização, quem paga esses testes, e, portanto, em termos práticos, temos inclusive casos de informação ser enviada por e-mail para o Presidente da Câmara Municipal correspondente, que fica então com a listagem de todos os cidadãos, os munícipes, enfim, que estão, dos resultados positivos ou negativos desses testes, e que depois, em alguns casos, divulgam online, inclusive as moradas das pessoas que estão contaminadas. Parece-nos que há aqui uma inversão da lógica das coisas, primeiro sem se perceber muito bem qual é a finalidade e a adequação, enfim, deste método para combater a pandemia, porque em primeira linha nos parece que quem devia ser contactado seriam os titulares dos dados, as pessoas que estão contaminadas, para lhes dar conta, enfim, desse contágio e dos cuidados que devem, enfim, adotar subsequentemente. Depois, porque de facto nos parece que este caminho a seguir é pelas autoridades de saúde e são elas que devem fazer o rastreio e garantir nas diferentes organizações que essas pessoas não vão, enfim, rastrear a possibilidade de contágio ou garantir que elas não adotem comportamentos que possam promover esse contágio. E, sobretudo, quer dizer, mesmo que o argumento muitas vezes destas autarquias locais e dos presidentes de Câmara tem sido publicamente manifestado de que se são superiores hierárquicos do serviço de Polícia Municipal ou da Proteção Civil, então, enquanto tal, têm o direito de conhecer esta informação e têm o poder, enfim, de conhecer essa informação e divulgar como entenderem. Convenhamos... Senhora Presidente, eu podia tentar concluir nesta fase, porque vai ter mais oportunidades de se pronunciar. Pode ser. Era só para dizer que naturalmente o caminho não pode ser este, tem que ser o inverso, tem que ser autoridades de saúde e depois então as autoridades de saúde pedirem a colaboração dessas forças de segurança ou forças de proteção civil, mas está concluído. Muito obrigada e peço desculpa pelo tempo que tomei. Muito obrigado. Vamos então passar à ronda pelas várias bancadas que desejam intervir para colocar pedido de esclarecimento à Sra. Presidente. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães. Parece que o Sr. Deputado José Magalhães, de momento, é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Então, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. E muito obrigado também à Sra. Presidente da CNPD e aos esclarecimentos que já nos prestou e fundamentalmente, também sublinhar a importância do requerimento do Bloco de Esquerda quanto a esta matéria e quanto à questão que foca, mas que penso que nos permite alargar um bocadinho o âmbito das questões a colocar. Fundamentalmente, a questão mais preocupante prende-se efetivamente com aquilo que o Sr. Presidente referia, que é a da comunicação, portanto, a comunicação a terceiras entidades, enfim, mesmo nos casos em que os testes foram voluntários e mesmo nas situações em que o acesso a dados de saúde foi consentido, mas foi consentido com determinado contexto e, obviamente, não o de partilha pelas entidades patronais, mas já lá iria, porque eu penso que a questão é particularmente mais complexa do que isso. Portanto, até pegando na intervenção final, no ponto final em que a Sra. Presidente da CNPD se encontrava, naturalmente, uma questão que se tem que distinçar é a necessidade do conhecimento por parte de algumas autoridades públicas, distinta da possibilidade, e eu diria mesmo aí, da proibição de divulgação por parte dessas mesmas autoridades públicas. Ou seja, acho que é possível concluirmos, de forma equilibrada, que sendo o conhecimento eventualmente necessário ao desempenho de funções no contexto de uma pandemia e no contexto da garantia da saúde pública, por um lado, obviamente isso não pressupõe dar o passo de divulgação pública ou de divulgação de informação suficiente para ser identificável, mesmo que não esteja identificado o titular dos dados de saúde em presença. Portanto, este é daqueles casos em que talvez com muita intensidade se torna muito evidente que a ordem jurídica a convocar para aqui não se cinge nem se pode cingir à legislação de proteção de dados e ao RGPD, uma vez que há outras considerações de natureza igualmente relevante e em que a celeridade da resposta, infelizmente, não se compadece por vezes com a celeridade de resposta e a escassez de recursos humanos para os processar, nem sempre
sempre permite aquilo que seria a complexidade da gestão de equilíbrio entre direitos fundamentais. Nomeadamente, temos a proteção direta de terceiros que tem que ser assegurada, ou seja, na entrada num recinto escolar, na entrada num estabelecimento público. Obviamente há a questão da tutela dos outros trabalhadores, dos outros alunos, das outras pessoas que lá se encontram e cuja função, em que é a função, melhor dito, da entidade, protegê-los do risco significativo de infecção, por um lado, e obviamente depois também a questão mais abrangente da proteção genérica da saúde pública, evitando a presença com potencial de disseminação. Infelizmente, há que reconhecer que o que sabemos suficientemente dos graus de cumprimento ou de incumprimento não é que isto seja justificativo para criar um anátema e uma suspeição generalizada sobre todos os cidadãos que eles são incumpridores e que, portanto, as entidades patronais carecem desta informação, mas pelo menos de uma determinada perspectiva, alguma informação, pelo menos quantitativa, tem que ser necessário na esfera da entidade empregadora, da entidade empregadora pública ou privada, para que esta possa perceber a escala do problema que potencialmente poderá ter em mãos e, por outro lado, a questão adicionalmente de enfim, mesmo que não haja a transmissão, ou mesmo que se sustente que não deve haver, em várias circunstâncias, a transmissão de dados à entidade empregadora, porque obviamente os dados de saúde não são da entidade empregadora e muitas vezes esse é o problema principal. O trabalhador não consentiu que fossem transmitidos, porque se consentiu que assim fosse, obviamente a questão fica superada pelo consentimento do próprio, mas o problema aí é precisamente o de não parecer ilícita a exigência do teste negativo, ou seja, de que alguém para aceder a um determinado local, parece que o equilíbrio de direitos fundamentais em presença, em que avulta obviamente a confidencialidade de dados de saúde, mas aqui não há um dado de saúde a comunicar, há um dado negativo, se quisermos, não há uma condição de saúde que o trabalhador reporta, ou que a pessoa reporta, mas que reportaria antes uma situação negativa em que ela não se verifica. E, portanto, naturalmente, e o ponto que o Sr. Presidente dá nota é muito relevante, eventualmente ponderar a regulamentação mais detalhada de alguns destes aspectos, procedimentalmente até procurando identificar que valores é que podem justificar que uma determinada entidade possa aceder a dados, obviamente sempre, e esse era o ponto que eu queria voltar a enfatizar, obviamente sempre, da perspectiva de que essa entidade fica vinculada aos deveres de sigilo, uma vez que fará parte, estará num perímetro alargado das entidades que estão a assumir responsabilidades na área da saúde, porque eu acho que o ponto da pandemia é esse, não são já só os profissionais de saúde que estão a assumir funções relevantes no domínio da saúde pública, são também os restantes responsáveis, designadamente aqueles da área da proteção civil. Pareceu a nota de que, no fundo, é um pretexto que potencialmente pode ser invocado. Ele não é um pretexto, ele é mesmo fundamental em algumas circunstâncias, razão pela qual as autoridades de saúde já efetivamente requereram a colaboração das autarquias locais, já partilham com elas dados de saúde e efetivamente as autarquias locais, para efeitos precisamente de continuar a acompanhar e a rastrear as situações mais preocupantes, os clusters de contaminação que possam existir, a adoção de medidas de proteção e de apoio social, o acompanhamento, isto pressupõe a transmissão da informação às autarquias locais, porque são elas que são a Autoridade de Proteção Civil e muitas vezes que podem desencadear o apoio social. Ficam todas vinculadas ao segredo e ao sigilo. Portanto, há um alargamento deste perímetro de entidades que podem aceder e, por essa razão, elas ficam igualmente vinculadas e, portanto, são também elas responsáveis, civil e criminalmente, até se for o caso, se houver lugar a partilha de informação indevida. Portanto, o ponto é particularmente sensível, mas pelo menos há aqui umas pistas sobre a destrinça entre o conhecimento da pessoa que está infectada e a obrigatoriedade de comunicação de que o não está, que penso que devem ser tratadas diferentemente em função até dos riscos de estigmatização e dos dados que estão em cima da mesa, por um lado, e por outro, esta outra destrinça, que também nos parece importante, entre o direito a conhecer para efeitos de gestão da pandemia no serviço público, na entidade pública, até no interior de uma empresa, por um lado, mas o dever, por outro, de conservar o sigilo absoluto. E, portanto, estes dados que a Sra. Presidente dava nota, de partilha generalizada por todos os trabalhadores, dos resultados, dos quais se infere que aqueles que não estão na lista são os que estão contaminados, obviamente isso é inaceitável e até gerador de conflito e de estigmatização adicional entre os trabalhadores. Ou seja, o terceiro neutro, que é a entidade coordenadora, a entidade pública ou privada, que é a coordenadora da gestão daquele espaço, é que tem que fazer essa gestão e ela não pode ser deixada na esfera dos restantes. Só para terminar, Sr. Presidente, queria só deixar umas questões que alargam um bocadinho o âmbito da pergunta, mas eu acho que também são importantes porque no início, eu acho que hoje as questões estão um bocadinho mais clarificadas, mas era só para concluir. Mas há aqui também uma área interessante e importante sobre a qual a CNPD também emitiu algumas recomendações no início e que se prende com
dois aspectos. Por um lado, a realidade da medição da temperatura à entrada do estabelecimento, entretanto esta está superada, penso, em grande medida pelas opções tomadas, porque também aí da perspectiva de ser dado de saúde sensível, que a questão é daquela medição de temperatura que não fica registada, que é apenas um indicador para efeitos do acesso, ele é um dado relevante para poder gerir e assegurar a segurança dentro do estabelecimento, e daí não se inferem outros elementos adicionais, até para mais porque a indicação era que ele não ficasse registada. Perguntava se houve mais desenvolvimentos neste domínio das opções de medição da temperatura. E depois outros, finalmente, que há já para uma outra ocasião, mas que prende-se com o universo dos problemas causados pelas aulas à distância. Ou seja, quer no que respeita à, digamos, obrigatoriedade da sua imposição, que foi o que aconteceu em muitos contextos do ensino básico, secundário e superior, mas particularmente quanto à necessidade de, em algumas circunstâncias, por exemplo, para a realização de provas à distância, ser necessário, por exemplo, ter a câmara apontada para o exame, para verificar que não está a decorrer fraude, ou, eventualmente, no quadro de uma lecionação em contexto de aula, a possibilidade da gravação da aula ter sido colocada como uma possibilidade para alguns alunos que no momento concreto em que a aula decorre não podem aceder à mesma, mas que poderiam beneficiar mais tarde do facto de ela estar disponível e poderem, no fundo, se quisermos, retroativamente participar na aula à qual não puderam ter a ligação. Portanto, também aí perguntava à Sra. Presidente que reflexões adicionais a CNPD tem podido fazer e se algumas recomendações pode formular legislativamente, ou seja, para a adoção de medidas legislativas ou de outra natureza pelas instituições de ensino. Muito obrigado. Muito obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo também por cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Dra. Filipa Calvão, e dizer-lhe que é com muito gosto que a recebemos aqui e que ouvimos os seus contributos esses que vêm no seguimento das orientações que a CNPD tem dado e tem dado de uma forma muito pertinente e muito oportuna. E, portanto, queremos também, o grupo parlamentar do PST, fazer aqui um realce dessas orientações e dessa forma de atuar da CNPD que, de facto, nos ajuda a todos no que respeita à interpretação de todas estas questões relacionadas com a proteção de dados. Quanto ao objeto do requerimento do Bloco de Esquerda, requerimento que também louvamos pela pertinência do mesmo, é óbvio que o mesmo evidencia um conjunto de práticas que, a existirem, e portanto há alguns indícios que de facto elas existem, a existirem quer por entidades públicas, quer por entidades privadas, são práticas que, violando as regras inerentes à proteção de dados, nos preocupam consideravelmente. E falamos disso, como a Sra. Presidente bem referiu, nos dois grupos de questões que evidenciou, portanto, nos testes, quer no contexto laboral, quer nos estabelecimentos de ensino e outros estabelecimentos, quer nos testes que são promovidos pelas autarquias, de facto estamos a falar de situações que, não sendo respeitada a proteção dos dados e, portanto, os resultados sendo transmitidos não aos cidadãos que são sujeitos a estes testes, mas às respectivas entidades patronais, às comunidades e às autarquias locais que elas próprias disponibilizam e pagam estes testes. Ora bom, isto não pode ser condição para legitimar que a informação lhes seja prestada. Não é pelo facto de suportarem o custo que a informação há de ser prestada às entidades que assim o fazem. São opções, naturalmente, que têm a ver com a segurança das comunidades e a segurança dos trabalhadores, isto falando das entidades, mas isso, a nosso ver, não legitima que a comunicação seja direta para essas entidades que promovem, e bem, em nome da saúde pública e da saúde das suas comunidades mais restritas, que promovem a execução destes testes. E, portanto, aquilo que nos parece e que, de alguma forma, também nos parece que foi evidenciado pela Sra. Presidente,
é que há um conjunto de procedimentos e de regras que têm naturalmente que ser definidos e, portanto, o tempo, de facto, vai avançando e muito já se tem legislado acerca desta matéria. Na verdade, os últimos decretos já foram mais minuciosos e já foram mais longe, no que respeita, por exemplo, ao controle da temperatura corporal, é algo que nos parece que está, neste momento, bem definido. Agora, já no que respeita à realização de testes de diagnóstico e pegando mesmo na orientação da CNPD de 13 de novembro de 2020 e que hoje foi realçado também pela Sra. Presidente, há de facto um conjunto de procedimentos que é necessário definir e que é necessário executar. É evidente que tudo isto tem que ter em consideração a necessidade que também existe da parte destas entidades de terem conhecimento dos resultados dos testes. É evidente que sim, e isto em nome daquilo que eu estava a referir, da saúde não só pública, mas também, em última instância, da saúde das suas comunidades e das pessoas que trabalham nas respectivas entidades. Ora bom, aquilo que é necessário e o caminho que nos parece que é necessário fazer e percorrer é um caminho no sentido de equilibrar tudo isto. Por um lado, proteger os dados pessoais, obviamente, a todo custo e da melhor forma possível, mas, por outro lado, também percebermos que há necessidade de facultar esta informação às diversas entidades. E, portanto, é um equilíbrio difícil, é evidente que sim, há vários interesses em jogo, mas é um equilíbrio que é fundamental e esse equilíbrio só vamos conseguir fazê-lo ou atingi-lo coordenando todos estes interesses e as várias entidades. E, portanto, parece-nos, mas também gostava que a Sra. Presidente confirmasse ou não esta afirmação, mas parece-nos que há urgência na definição de um conjunto de procedimentos que sejam subsequentes à detecção dos resultados destes testes. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigado. Eu não tenho mais pedidos de palavra e, portanto, vou devolver a palavra à Sra. Presidente, pedindo-lhe que possa prestar esclarecimentos às questões que foram colocadas. Sra. Presidente, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Pois, tentando então responder às diferentes questões que foram colocadas, diretamente quanto à questão das organizações, de ser lícito às organizações nos termos que estão definidos nos decretos que têm regulado esta matéria sucessivamente. Ser lícito conhecer, realizar, exigir a realização desses testes e, portanto, fixar como condição ter o teste, o resultado negativo do teste, nós não estamos a pôr isso em causa. É uma opção que foi tomada num plano de estado de emergência, no decreto, com decreto de estado de emergência, e, portanto, nós não estamos a pôr em causa essa solução. O que nós estamos a dizer é, atenção, desde logo, e agora dirigindo-me ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, atenção que não deixa de ser um dado de saúde o ter o teste, o resultado negativo. É menos estigmatizante, sim, mas também a verdade é que se eu, como entidade empregadora, vejo a entrar na minha organização os trabalhadores com os testes com resultado negativo, e sei que eles têm resultado negativo no teste, deduzo que todos os outros que não estão a aparecer, ou que, enfim, se não foi dado a conhecer diretamente o resultado do teste, deduzo que eles estão contaminados ou contagiados, e, portanto, nesse sentido, temos sempre aqui informação de saúde, uma que não é de facto estigmatizante, mas a outra, ao contrário, torna-se ou pode tornar-se estigmatizante. E, nessa medida, é preciso garantir que dentro da organização a informação seja tratada como deve ser. Eu também acho que, em termos da própria organização, seja de estabelecimentos de saúde, seja de estabelecimentos de ensino, seja das entidades empregadoras, também entendo que pode ser necessário dar a conhecer não apenas informação quantitativa das pessoas contaminadas, mas de identificação de quem são. O que nós queremos tentar ver o que é razoável é quem dentro da organização deve tomar conhecimento disso, porque tradicionalmente são os recursos humanos que recebem informação de que alguém está de baixa, não é? Mas aqui é mais do que isso, é tentar, enfim, controlar a rede de contágio, ou a cadeia de contágio. E que é um trabalho que até aqui estava a ser desenvolvido pelas autoridades de saúde, e, portanto, a partir do momento em que se parece querer transformar ou transferir também ou partilhar essa função para dentro destas organizações, então cabe a quem toma essa opção decidir quem dentro dessas organizações deve assumir essa função de conhecer quem são aqueles que estão efetivamente, enfim, quem são portadores do vírus.
Isso relativamente a esta questão. Depois a questão, de facto, dos trabalhadores. Os trabalhadores podem consentir que seja dado a conhecer ante a organização e a entidade empregadora que estão contaminados, mas atenção ao consentimento na relação laboral, não é, que muitas vezes não é dado de forma livre. Aliás, eu há pouco não disse, mas é curioso aqui na Comissão, a maior parte das queixas que foram apresentadas relativamente a este controle através dos testes de diagnóstico são feitas em relação a organizações públicas e não privadas. Provavelmente, isto somos nós a deduzir, mas provavelmente porque as pessoas, apesar de tudo, nas organizações públicas se sentem mais protegidas em termos de retaliação do que em algumas organizações privadas. De qualquer forma, temos tido muitas participações, pedidos, peço desculpa, de esclarecimento por parte de cidadãos ao longo destes meses, o que mostra que essa preocupação existe também nas diferentes organizações e, portanto, não apenas nas públicas, mas de facto a maior parte das participações que recebemos quanto a este tipo de tratamento de dados foi de organizações públicas, mas creio que tem a ver com a sensação de segurança de que se pode livremente queixar, mais talvez numa organização pública do que numa organização privada, onde as condições, enfim, podem, enfim, de rescisões de contratos, pode ser mais flexível, apesar de tudo. Depois, um outro aspecto que diz respeito ao tratamento desta informação. Eu recordo que, aliás, por decreto da Assembleia da República sucessivos nestes estados de emergência, se indica que quer o resultado da leitura da temperatura corporal, quer o resultado dos testes de diagnóstico não podem ser conservados, não pode haver registro, nem memória, nem pode haver, de alguma forma, conservada esta informação. Essa é uma indicação que foi de início, quanto à temperatura corporal, enfim, opção do Governo, enquanto órgão político legislativo, que foi tomada de início para tentar fugir ao regime, acho eu, parece-nos que é isso, tentar fugir ao regime do jurídico de proteção de dados pessoais, porque admitir que a simples leitura não traduziria uma recolha de dados pessoais e que, portanto, não haveria que sujeitar aqui esse regime. E daí a indicação de que não poderia ficar nenhum registro dessa temperatura. Parece-nos tudo isso forçar uma coisa que é evidente, é que mesmo não se fazendo esse registro formal numa folha Excel ou num papel, não deixa de haver essa recolha de dados pessoais e, portanto, parece-nos que isso foi uma interpretação um bocadinho forçada do que consiste essa leitura de temperatura corporal, mas quando ela é transposta, digamos, para os resultados dos testes de diagnóstico, que são condição ou não condição, mais uma vez, tal como a temperatura de acesso aos estabelecimentos designadamente para prestar trabalho, parece-nos que, se calhar, mais vale assumir que há registro, com franqueza. Parece-nos que estarmos a dizer que não há um registro dificulta todo o processamento da informação para efeitos de justificar as ausências e dificulta todo o processamento para que a organização em causa possa tomar as medidas que entende necessárias para rastrear eventuais contágios. Portanto, com franqueza, essa tem sido uma opção que a Assembleia da República tem feito nos decretos, mantendo a tal lógica que vinha já de outros diplomas governamentais, mas parece-nos que, de facto, ainda que a intenção seja boa, não me parece que seja isso, enfim, que facilita a aplicação destas normas. Finalmente, quanto ainda, peço desculpa, aos dados de saúde e quanto à tal comunicação posterior de quem acede a essa informação, só fazer aqui um esclarecimento em relação ao que eu quis dizer há pouco e talvez não tenha sido entendida. Ninguém está a dizer que a Proteção Civil não deve ter conhecimento dos resultados destes testes no contexto da colaboração com as autoridades de saúde. É o contrário, o que nós estamos a dizer é que têm, mas a ordem, o caminho para lá chegar não pode ser partir a informação da autarquia local para a Proteção Civil diretamente. O caminho é a autarquia local receber, as autoridades de saúde receberem essa informação e então, no âmbito da colaboração com a Proteção Civil, fazer circular a informação que entende dever fazer circular. Devo dizer que, em alguns casos, só para perceber a dimensão disto, em alguns casos temos presidentes de Câmara a afirmarem que disponibilizam informação publicamente, portanto online, a afirmarem que essa informação é disponibilizada com as moradas, não com os nomes das pessoas, mas com as moradas onde se encontram pessoas contaminadas, portanto, numa coisa que faz lembrar um bocadinho a solução medieval nos tempos da peste, para assinalar as casas onde havia, enfim,
risco de saúde, não é? E, portanto, estamos a falar de coisas que são particularmente graves aqui nesta confusão do exercício de funções e da necessidade de conhecer, porque apesar da Proteção Civil dever conhecer certo tipo de informação de saúde, não há, em rigor, necessidade de conhecimento das pessoas em concreto que estão contaminadas por quem está acima, na hierarquia desses serviços. Parece-nos que isso é relativamente evidente. Quanto aos procedimentos a adotar, portanto, voltem a repetir, parece-nos que temos que encontrar, e acho que tem que ser quem segue este caminho para perceber quem é que dentro da organização deve poder conhecer esta informação, dentro das diferentes organizações, dos tipos de estabelecimentos que estão indicados nesses diplomas, quem é que dentro dessas organizações tem a possibilidade de conhecer, se é só informação quantitativa ou se é também informação com identificação clara das pessoas que estão efetivamente, são portadoras do vírus, e portanto acho que essa informação tem que haver de facto regras claras sobre quem é que dentro de cada organização pode conhecer essa informação e pode, portanto, sujeita a sigilo e portanto com especiais cuidados no tratamento dessa informação e portanto cuidados quanto ao impacto também na vida das pessoas que foram identificadas como contagiadas, como é que vão processar essa informação. Finalmente, quanto à questão do ensino à distância e da avaliação à distância. Há de facto uma série de problemas também no contexto de teletrabalho, há uma série de problemas novos que esta generalização destas formas de divulgação, seja de conhecimentos, seja de avaliação, seja de prestação de trabalho, tem suscitado. Merecem, enfim, rápida definição de regras, porque nós fixámos logo orientações ainda no ano passado, quanto, por exemplo, ao ensino à distância e também quanto ao teletrabalho, mas temos um quadro legal que limita bastante algumas das práticas que estão a ser equacionadas nos diferentes estabelecimentos de ensino. A questão da gravação dos alunos durante a prestação de provas à distância, ou de filmagem, não necessariamente de gravação, mas de filmagem, parece-nos que falta, mais uma vez, algum aqui enquadramento, sobretudo porque não nos parece adequado para a finalidade de evitar ou de controlar se o aluno está a recorrer a outros elementos de apoio para a resolução dos exames e, portanto, não nos parece que esse é o meio adequado para esse efeito. Há muitas possibilidades, mesmo com uma câmara à frente, de ainda assim se continuar se recorrer a outros elementos não lícitos, no fundo, para responder às questões colocadas. Em segundo, portanto, não parece que seja adequado para isso, é adequado para identificar, saber se é o aluno que está a fazer a responder àquele exame, e, portanto, desse ponto de vista, não estamos a dizer que não se possa usar a câmara, pode-se usar a câmara para ver se é sempre o aluno que está a fazer o exame, mas parece-nos que ir mais além do que isso e, portanto, estar aí a pretender fazer juízos de valor sobre se isto não serve, esta câmara não serve para esse efeito, essa ideia de câmara não serve para esse efeito. Depois há outras técnicas que estão a ser equacionadas, soluções técnicas que estão a ser equacionadas por estabelecimentos de ensino para a avaliação e que já suscitam sérias questões em matéria de proteção de dados, de tutela de privacidade e de garantias de que não há, enfim, invasão do espaço privado dos alunos, seja com remotamente bloqueio nos computadores dos alunos de acesso a outra informação que eles têm no próprio computador, seja com outro tipo de soluções que são também igualmente invasivas. Eu aqui devo dizer que suportar-nos no consentimento dos alunos é, nesta fase, na ausência de regulação legal, essencial, não há outra forma, mas para haver consentimento do aluno tem que haver liberdade, não é? De consentimento e, portanto, primeiro tem que ser dado um direito de informação em condições, segundo, tem que haver opções alternativas que passam por muitas das soluções, por exemplo, que algumas universidades estão a adotar de dar a hipótese de fazer o exame mais tarde, noutra altura do ano, quando for possível fazê-lo presencialmente, mas tem que haver de facto alternativas, sob pena de nos parecer que este tipo de tratamento de dados e de, sobretudo, de intrusão no computador do aluno nos parece carecer aí de um fundamento de legitimidade que não se pode encontrar senão nesse consentimento que tem de ser livre. E depois a questão do direito de informação, os alunos têm que ser esclarecidos sobre o que é que isso implica em termos de tratamento dos seus dados. E o que nos parece estar a acontecer é que a maior parte das universidades adquire sistemas tecnologia, softwares, para fazer este tipo de avaliações à distância, sem a necessária e exigida por lei avaliação de impacto sobre a proteção de dados, e a falta dessas ponderações e da análise do que a tecnologia pode exatamente fazer não permite também depois esclarecer devidamente os alunos e dar um direito de informação em condições que lhes permita optar, fazer dessa forma o exame e consentir livremente, portanto, na relação desse exame. Se me permitir, Sr. Presidente, só mais uma nota,
que eu gostaria de aproveitar aqui, estar perante a primeira comissão. Eu queria recordar que há uma disposição que os senhores deputados na Assembleia da República aprovaram em 2019, quando fizeram uma alteração à lei da Comissão Nacional de Proteção de Dados, à lei da Organização e Funcionamento da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é uma norma que obriga o Poder Legislativo e o Poder Regulamentar a realizar avaliações de impacto, estudos de impacto sobre a proteção de dados das normas, dos tratamentos de dados que prevêem nas normas que vão aprovando. Obriga a fazer um estudo prévio. E devo dizer que esse estudo não tem sido feito nos diferentes diplomas, propostas, projetos de diplomas legislativos que nos têm chegado aqui à Comissão e, portanto, chamava a atenção, tomava a liberdade para aproveitar este momento para chamar a atenção que essa disposição existe, que foi introduzida pela Assembleia da República nessa lei da Organização e Funcionamento da Comissão Nacional de Proteção de Dados e, portanto, para que não fique esquecida em futuras iniciativas legislativas, porque precisamente ajuda, acho eu, julgo que foi essa a intenção de quem lá introduziu essa norma, ajuda que o próprio poder político legislativo, quando está a fazer as ponderações se deve ou não realizar um tratamento de dados pessoais, se deve impor ou não a sua realização ou permitir a sua realização, ponderar, perceber as implicações desse tratamento e, portanto, tomar essa opção política mais consciente das implicações que isso tem na vida das pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço-lhe os esclarecimentos que nos prestou. Apenas uma pequenina nota relativamente a esta última questão que nos quis também acrescentar, para lhe dizer que essa avaliação de impacto não tem de ser sempre necessariamente realizada pela Assembleia da República através de um estudo independente. Ou seja, muitas vezes a Assembleia da República o que faz e tem procurado fazer é relativamente às iniciativas que tem que analisar, sempre que entenda que elas se cruzam com matérias que podem pôr em causa ou podem ser sensíveis relativamente ao tratamento de dados pessoais, solicita o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados e é através desse parecer, que é um parecer perfeitamente independente e tecnicamente avalizado, que a Assembleia da República depois, enfim, toma conhecimento e avalia se há ou não necessidade de fazer um estudo mais aprofundado relativamente a esse impacto. De qualquer maneira, a chamada de atenção da Sra. Presidente ficou registada e todos os grupos parlamentares e as senhoras e os senhores deputados tomaram a devida nota da sua observação. Mais uma vez lhe agradeço e agradeço também às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Sr. Presidente, posso só, se me permite, desculpe. Sra. Presidente, diga. Peço desculpa estar aqui a insistir. Eu peço desculpa, mas estamos a falar de normas que têm objetos distintos. Há uma norma que prevê a obrigação de pedir parecer à CNPD e há outra norma que obriga a instruir esse pedido, digamos assim, com esses estudos. E eu peço desculpa estar a insistir nisto, mas é que de facto é importante, muitas vezes, que esses estudos venham já alimentar, portanto, as propostas legislativas ou até a pronúncia da CNPD, porque nós também não conseguimos, em abstrato, e por isso depois dizem que nós traçamos cenários catastróficos de impacto sobre os direitos fundamentais dos cidadãos, na verdade depois nós somos obrigados a equacionar vários cenários porque não sabemos exatamente como é que esses tratamentos se vão desenvolver, não é? E, portanto, desse ponto de vista, o legislador fixou normas autónomas a impor, portanto, digamos, obrigações distintas para os órgãos titulares do Poder Legislativo e que me parece que não se confundem, mas era só esta contra-argumentação calando-me agora definitivamente. Muito obrigada pela atenção. Agradeço, Sra. Presidente, e, como estava a dizer, agradeço não apenas esse esclarecimento, como todos os esclarecimentos que nos deu nesta audição e a sua disponibilidade. Muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Termina aqui a audição e ficam encerrados os nossos trabalhos. Não sei antes dizer, lembrar apenas para aqueles que são membros do júri do Prémio dos Direitos Humanos, que há reunião hoje às 14h30, às 14h30 da tarde, às 14h30 na sala 9. Não vai ser nesta sala, porque esta sala vai estar ocupada por outras comissões. A reunião do júri do Prémio de Direitos Humanos às 14h30 na sala 9. Muito obrigado, Srs. Deputados, e até já.